resgate a nossa memória. E nesta rica viagem cultural, o Crato também tem a sua hora. É com orgulho, meus amigos, que apresentaremos agora uma abordagem da nossa história, resgatando as nossas memórias. Pedimos atenção e vamos embora. Em se tratando da história do Crato, é preciso não esquecer do Frei Carlos de Ferrara, que aqui não só deu seu parecer, marcou presença fundamental, e por isso ele é o tal, o que fez essa terra crescer. Quando o Crato era uma aldeia, tinha como administrador Frei Carlos Maria de Ferrara, considerado um grande doutor, que realizou com muita fé a construção da Igreja da Sé, e daqui foi fundador. A aldeia Missão de Miranda foi o primeiro nome desta cidade. Os índios que aqui habitavam viviam com liberdade, e em 1764 passou a ser Vila Real do Crato, assumindo outra identidade. Quase um século depois, assumiu outro patamar, passou de vila a município e só tinha a melhorar. Havia chegado a nossa vez. Em 1853 já era cidade este lugar. Desde então, o Crato vem mostrando crescimento. Sua beleza natural é apenas um argumento para quem é capital da cultura. Não duvide de sua postura. Esta cidade é um monumento. A cidade do Crato está localizada numa das regiões mais bonitas do Nordeste brasileiro, o Vale do Cariri, sul do estado do Ceará. A maioria dos historiadores opina que o povoamento deste vale pelo colonizador branco começou no início do século XVIII ou mesmo no findar do século XVII. Atraídos pela fertilidade do solo, exuberância da vegetação e a abundância dos mananciais d'água existentes nestes rincões, criadores de gado provenientes da Bahia e Sergipe del Rei trouxeram a esta região seus rebanhos e aqui construíram os primeiros currais. No Cariri, eles já encontraram os primitivos habitantes da região, os indígenas da etnia Cariri, espalhados por diversas aldeias que emprestaram seu nome para denominar esta região. Como tudo começou? Por volta de 1741, surgem os primeiros registros de um aldeamento dos índios cariós, pertencentes ao grupo silvícola Cariri. Era a Missão do Miranda, fundada por Frei Carlos Maria de Ferrara, religioso franciscano nascido na Itália. Este frade ergueu, no centro da missão, uma humilde capelinha de taipa, paredes feitas de barro, coberta com folhas de palmeiras, árvores abundantes na região. O santuário foi dedicado de maneira especial a Nossa Senhora da Penha, a São Fidélis de Sigmaringa e a Santíssima Trindade. Aos poucos, nas imediações da missão, elementos brancos foram construindo suas casas. Era o início da atual cidade do Crato. Não padece dúvidas de que o fundador do Crato foi o Frei Carlos Maria de Ferrara. Vila Real do Crato. Em 21 de junho de 1764, a Missão do Miranda foi elevada à categoria de vila, tendo seu nome mudado para Vila Real do Crato, em homenagem à homônima existente no Alentejo português. Com isso, se cumpria o aviso de 17 de junho de 1762, dirigido pela Secretaria dos Negócios Ultramarinos ao governador de Pernambuco. Mencionado aviso autorizava o governador a criar novas vilas no Ceará, recomendando, entretanto, substituir a denominação dos povoados com nomes de localidades existentes em Portugal. Sua elevação à categoria de cidade ocorreu segundo Lei Provincial número 628, de 17 de outubro de 1853. A primeira manifestação de apoio eclesial tem como fundamento as terras patrimoniais doadas pelo capitão-mor Domingos Álvares de Matos,
conforme a escritura lavrada no cartório do tabelião Roque Correia Marreiro, em data de 3 de dezembro de 1743. Essa doação localizava-se inicialmente em terras encravadas a 2 quilômetros a sudeste da povoação, transferindo-se em data posterior para a margem direita do Rio Grangeiro. Os trabalhos da primitiva igreja, dedicada ao oráculo de Nossa Senhora da Penha de França, tiveram início em 1745. Havendo como responsável Frei Carlos Maria de Ferrara e seu companheiro Frei Fidelis de Sigmaringa. As paredes eram de taipa, piso de barro batido e coberta de palhas, tendo ainda os caibros e ripas trançados de cipós. A freguesia, ainda na vigência da antiga capela, criou-se por provisão de março do ano de 1762 e inaugurou-se a 4 de janeiro de 1768, tendo como seu primeiro vigário o padre Manuel Teixeira de Moraes. Com o desgaste do tempo, esse primitivo nicho entrou em deterioração, situação que levou o padre Antônio Lopes de Macedo Júnior, presbítero da Ordem de São Pedro, vigário da Vara e pároco da freguesia de Nossa Senhora da Penha, a endereçar requerimento à Junta do Real Erário, solicitando fundos necessários à construção da Capela-Mor ou Igreja Matriz. Atendido no seu petitório, iniciaram-se os trabalhos cuja conclusão data de 1817, constando os atos inaugurais de 3 de maio do mesmo ano. Em seus implementos de evolução, tem-se na área de influência da Igreja a criação da Diocese, conforme bula papal de 20 de outubro de 1914, sendo seu primeiro bispo Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, empossado a 25 de dezembro de 1915, além do ginásio diocesano, fundado a 1º de abril de 1916. Houve como seu primeiro diretor o padre José Alves de Lima, nascendo desse meritório estabelecimento a Universidade Regional do Cariri, URCA. Ao longo dessa sua história de mais de 2 séculos, Crato testemunhou alguns episódios da maior importância para a história do Ceará. A cidade assistiria em 1817 à adesão dos seus mais ilustres filhos ao movimento revolucionário em Pernambuco. Na oportunidade, o então jovem subdiácono da paróquia Padre José Martiniano de Alencar, na hora do sermão, fez a leitura do manifesto de José Luiz Mendonça, membro do governo provisório. Acompanhado de seu irmão Tristão Gonçalves, encontrou em Jardim, a 5 de maio de 1817, o apoio de seu tio, Leonel Pereira de Alencar, e partiram cheios de entusiasmo para fazer a revolução em terras do Ceará. Durou pouco seu sonho. Sob o comando do capitão mor José Pereira Filgueiras, as forças fiéis ao governo sufocaram a rebelião e, algemados, inclusive a grande heroína Dona Bárbara de Alencar, mãe de José Martiniano e de Tristão, como os demais revoltosos, foram remetidos para Fortaleza, onde sofreram sérios padecimentos nos cárceres da capital do Ceará, bem como em Pernambuco e na Bahia. Essas figuras marcantes da história do Ceará voltariam à cena em 1824, liderando no Ceará a Confederação do Equador. E agora o capitão mor José Pereira Filgueiras, ao lado dos Alencares e de outros bravos revolucionários, tiveram um triste epílogo. Tristão Gonçalves foi morto num combate nas proximidades da atual cidade de Jaguaretama, ex-frade. Seu tio Leonel e um filho foram assassinados em Jardim por partidários do imperador. Pereira Filgueiras, quando era transportado preso para o Rio de Janeiro, apanhou febre palustre. Veio a morrer na Vila Mineira de São Romão. No cume de Barro Vermelho, Crato assistiria a 28 de novembro de 1834 ao fuzilamento de Pinto Madeira, que em dezembro do ano anterior invadira a cidade acompanhado do cônego Antônio Manuel de Souza. Um julgamento considerado faccioso condenou Pinto Madeira, outro vulto de grandeza histórica, ao fuzilamento naquele bairro do Crato.
Ao longo da sua história, da nossa história, o crato se desenvolveu em parte, porque perdeu sua representatividade nas diversas esferas. Perdeu fábricas importantes, Norguaçu, engenhos de rapadura, empresas de beneficiamento de algodão e outras tantas, geradoras de emprego e dignidade para nosso povo. Sem se falar que perdemos nossas raízes e a história dos nossos antepassados foi se tornando pó. Onde foram parar nossos índios, nossa cultura, nossos tão ilustres desbravadores que transformaram nossa história? Será que nós estamos preparados para dar continuidade a essas transformações? Será que podemos ser os novos desbravadores? Me aguarde. Virão outros sóis, nascendo outros dias, outras chuvas lavando estações, outros maios abrindo botões, as novas canções, outros maios abrindo botões, as novas canções. Me aguarde. Se eu não cantei sua paz, alegria ou pranto,